A música que estamos escutando agora é um ponto cantado de Umbanda, mais especificamente do orixá Exu. Mesmo se você não for praticante da religião, já deve ter escutado algo semelhante. No censo do IBGE dos anos 2000, 400 mil pessoas se declararam umbandistas. A Umbanda é uma religião que nasceu no Brasil e tem diversas influências. No Fora de Foco de hoje, vamos conhecer um pouco melhor sobre essa religião tão rica. Passando pelo início da Umbanda, eu, Mireia, o Wallace e a Ana te convidamos para conhecer um pouco dos ritos e gírias umbandistas, além de falar um pouco sobre o preconceito que ainda envolve a religião. A Umbanda é uma religião totalmente brasileira que mistura diferentes vertentes. Bom, a Umbanda é uma religião brasileira, tipicamente brasileira, que quando os escravos veio na condição desumana da escravidão, eles foram forçados a ser catequizados pelos senhores feudais, Então eles foram introduzidos na Igreja Católica. Lá eles aprenderam a língua, aprenderam a sincretizar os orixás através dos santos da Igreja Católica, onde, por exemplo, você tem São Jorge Ogum, São Sebastião Oxóssi, aqui em São Paulo, São Jerônimo Xangô. Então eles sincretizaram, traduziram algumas cantigas e aí derivou-se a Umbanda, muito próximo a 1888, na abolição da escravatura. Até uns anos para eles se organizarem e fundarem a religião da Umbanda. Então a Umbanda nada mais é nada menos que uma miscigenação do candomblé vindo da África, de matriz africana pura, com o catolicismo. Então a história da Umbanda ela se conclui mais ou menos nesse processo. A tenda de Umbanda Nossa Senhora da Piedade é considerada a primeira casa de Umbanda, nascida em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1908. Sua história envolve o médium Zélio Fernandino de Moraes. Zélio estava participando de uma sessão espírita kardecista quando incorporou uma entidade denominada Caboclo das Sete Flechas. Os médiuns do local não gostaram da manifestação, pois consideravam que o caboclo era um espírito não evoluído. Então Zélio resolveu fundar uma nova religião, onde todas as pessoas seriam aceitas sem preconceito racial ou cultural. E a Umbanda é linda. Você vê uma pessoa incorporada com Ogum, você vê uma pessoa incorporada com Xangô, você vê um médium tocando um atabaque que nunca nem teve contato com um atabaque, um instrumento, e sai um toque lindo através das mãos, um canto lindo. É uma magia muito grande se praticada da forma verdadeira. A natureza tem papel fundamental na Umbanda. A religião cultua os orixás, que são a personificação dos elementos naturais. Culturalmente falando, a Umbanda tem 7 linhas. Os masculinos, Xangô, Oxóssi, Ogum. Depois tem os femininos, Oxum, Yansan e Nanã, que dão 6, mais o 7º que é Oxalá, que é com o sincretismo da Igreja Católica, que é Jesus Cristo. Cada orixá possui cores e formas de culto específicos que podem variar de acordo com a linha de Umbanda. Uma importante forma de louvor aos orixás são os pontos cantados, que são como mantras que evocam determinadas energias. Ele bradou na aldeia, caô, caô, ele vai bradar, caô, caô. Ele é Xangô da pedreira, ele nasceu nas cachoeiras, lá no Jurema. Ele bradou na aldeia, caô, caô, ele vai bradar, caô, caô. Ele é Xangô da pedreira, ele nasceu nas cachoeiras, lá no Jurema. Saravá Xangô, caô, cabeça de meu pai Xangô. Outra característica são os pontos riscados, desenhos feitos pela entidade incorporada que podem ter vários significados diferentes. Na verdade, os pontos riscados são oriundos mais da Umbanda mesmo, Que é onde a entidade vem para fazer aquela consagração, que na verdade dentro dos pontos há a sua história, há os seus caminhos, por onde ele trajeta, qual elemento da natureza que ele pertence. Então o ponto riscado na verdade seria uma cabala energética que aquela entidade traz aquela energia e aí os médiuns depois na Umbanda colocam nas suas roupas, ou então fazem mandalas de metal, de ouro, de prata, usam nas suas capas. Então, na verdade, é uma cabala específica daquela entidade pertencente à Umbanda.
Por mais diversa que seja, o fundamento principal da Umbanda é a caridade. Seus praticantes acreditam que o médium deve ceder o seu corpo para que mentores espirituais possam ajudar as pessoas. A Umbanda não tem uma autoridade central e nem um livro sagrado como as outras religiões monoteístas. Os ritos variam de acordo com a linha e com a casa específica. Para falarmos sobre o funcionamento de uma gira de Umbanda ou como são feitas as oferendas aos orixás, visitei o Santuário Nacional de Umbanda, um lugar maravilhoso que recebe todos os dias dezenas de frequentadores da religião. Nesse bloco, você confere também a minha visita ao terreiro do Pai Tiago, no qual eu acompanhei uma gira de preto velho. Confira. Os ritos da Umbanda variam de acordo com a linha, mas, usualmente, o terreiro divide-se em duas partes. O Congá, onde ficam os médios que irão trabalhar incorporados, juntamente com os cambonos, que são as pessoas que o auxiliam, e o local onde fica quem vai buscar atendimento. Fomos conhecer o Santuário Nacional da Umbanda, localizado em São Bernardo do Campo, no bairro do Montanhão. A gente está chegando no Vale dos Orixás, bem no meio da mata mesmo, bem escondido no centro. A gente já levou 1 hora de caminhada. A Umbanda é uma religião que possui várias vertentes. Cada casa adequa ao rito da forma que achar melhor. Estamos no Vale dos Orixás, um santuário nacional de Umbanda que abriga diversas casas e pessoas que visam fazer suas oferendas ou giras. O Vale é mantido pela Federação Umbandista do Grande ABC e foi fundado pelo pai Ronaldo Linares, sendo o local onde os umbandistas podem realizar suas oferendas e rituais sem preocupação. Mas existem muitos terreiros espalhados pelo Brasil. De acordo com uma lista feita em 2010 pelo Dr. Reginaldo Prandi, especialista no assunto, apenas em São Paulo haviam 600 terreiros de Umbanda e Candomblé oficialmente registrados. Nossa reportagem foi conhecer um deles. Aqui no Templo de Umbanda, Caboclo Tupinambá, em Osasco, região metropolitana de São Paulo, para acompanhar uma gira de preto velho aqui na casa do Pai Tiago. Vamos lá? No início do ritual, os médios fazem orações com o intuito de alcançar um estado de espírito estável para que aconteça uma verdadeira incorporação da entidade desejada. Para que tudo ocorra corretamente, o ambiente precisa ser adequado e preparado para o rito realmente acontecer. Eles chamam os orixás porque são consideradas forças maiores que fazem a limpeza espiritual de todos os presentes, estabelecendo a troca de boas energias no local. A incorporação não é um botão de liga e desliga. Agora sou eu, agora é o caboclo. Não, ela é uma evolução, ela é um estudo ao longo do tempo, ela é uma resposta às minhas atitudes enquanto médium de branco para trabalhar para as pessoas, e aí essa incorporação vai se tornando ainda mais forte. E o canto, o atabaque, ele é uma forma, como se fosse um portal que nos conecta ainda mais com a espiritualidade. É como um mantra, né? A gente vai entrando naquele mantra, a gente vai fixando a mente, a gente vai entrando num estágio de calmaria, e com isso a gente acaba incorporando ou tocando uma atabaque, cantando, e aí quando você vê, você fala assim, nossa, nem parece que sou eu. Porque realmente é a espiritualidade nos usando para fazer a caridade. Existem algumas linhas de entidade de Umbanda e que funcionam de formas diferentes. Para que haja uma conexão de espíritos e humanos, os caboclos são convocados, pois são eles que dão firmeza a este espaço. No caso desta casa, as entidades são invocadas aos sábados e neste dia foram os pretos velhos e as crianças que realizaram o passe falado, mais conhecido como os conselhos. Por fim, o fechamento dos trabalhos termina com as orações do Pai Nosso, Ave Maria e o Anjo da Guarda. Outro importante ritual exercido pelos praticantes de Umbanda são as oferendas. Trabalhos espirituais dedicados aos orixás ou entidades para se obter um objetivo desejado. Acompanhem. Então aqui o Rogério vai fazer uma oferenda para o sagrado orixá Xangô, que é o orixá que traz de Deus a justiça divina. Então ele está com algum problema na justiça, algum imóvel não está conseguindo vender, ou alguma coisa está parada na justiça, então ele vai pedir para esse orixá, para abrir os caminhos dele. Tá?
alto da pedreira foi fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, bradou nas cachoeiras em noite de luar. No alto da pedreira foi fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, caô, caô, ele vai bradar. Caô, caô, ele é Xangô da pedreira, ele nasceu nas cachoeiras, lá no Juremar. Ele bradou na aldeia, caô, caô, ele vai bradar. Caô, caô, ele é Xangô da pedreira, ele nasceu nas cachoeiras, lá no Juremar. Apesar de ser uma religião nascida no Brasil, infelizmente, ainda hoje, os fiéis da Umbanda sofrem muito preconceito. Dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República afirmam que 75% das denúncias contra a intolerância religiosa são provenientes de religiões afro-brasileiras. Neste último bloco, conversamos com pessoas que vivem esse preconceito na pele e discutimos quais medidas o Estado pode adotar para combatê-lo. Você, como bandista, já passou por alguma situação de preconceito por conta da religião? Sim, eu passei uma vez por divulgar no Face algumas imagens de trabalho e algumas coisas que a gente faz, por exemplo, trabalhos de caridade, de entrega de cesta básica. E aí, como eu tenho uma empresa, um cliente viu e ele era de outra religião e aí ele achou melhor terminar o contrato pela religião, por eu ser um bandista. Mas ele falou que o motivo era esse? Ele chegou a te falar? Sim, ele falou que a religião dele não permitia contato com a minha. Ele era evangélico, então ele não podia ter contato nem profissional comigo porque eu era um bandista. Então eu podia prejudicar a empresa dele espiritualmente, digamos assim. Ainda hoje, infelizmente, a Umbanda é motivo de preconceito. Histórias como a de Aline Ribeiro ainda são comuns. De acordo com os dados do Disque Denúncia, no período que compreende 2011 a 2014, foram registradas 504 reclamações de intolerância religiosa. Só 213 informam qual doutrina foi atacada. Mas com base nesses dados fica claro que as religiões de matrizes africanas sofrem mais preconceito do que as outras. Na verdade, ainda existe esse preconceito até mesmo dos adeptos, né, em se declararem religiosos afrodescendentes de matriz africana em geral. Então uma noção a gente não tem como, mas tem muita gente que fala que é espírita e na verdade é ou de candomblé ou é de umbanda. Então o censo na verdade nem tinha a escolha de você falar candomblecista ou umbandista, tinha só espírita. E o espírita é kardecismo, então vai para o nicho do kardecismo, mas se você for parar para pensar, eu acho que uma grande fatia da população é oriunda ou de umbanda ou de candomblé ou simpatizante. Estamos aqui na Assembleia Legislativa para discutir quais medidas o Estado pode tomar para tentar acabar com o preconceito e com as inúmeras denúncias de agressão religiosa, principalmente nas matrizes africanas. Quando você vai fazer uma denúncia na delegacia, não existe o termo intolerância religiosa. Olha que dificuldade que nós temos de mostrar que intolerância existe. Não existe o ícone intolerância religiosa. Eu sou discriminada a todo momento. A todo momento nós passamos por discriminação religiosa, sim. Por desrespeito também, né? Contra o nosso povo, contra a homofobia nós temos que lutar. Nós temos que lutar por todas as situações que nós passamos. Então, a cada momento, nós deveremos mesmo de estarmos juntos, né? De nos abraçarmos e sabermos que nós somos parentes. Parentes da mesma mãe, da mesma África. Deixar o preconceito de lado, compreender e respeitar é a base para o convívio em sociedade. A Umbanda, assim como qualquer outra religião, merece ser respeitada. O Fora de Foco de hoje fica por aqui. Vale lembrar que a Umbanda é uma religião muito rica e diversificada. E que tudo que foi exibido não passa de um espelho da sua complexidade. Até mais. Tchau, tchau. Antes de ser umbandista, eu não era nada, pois não conhecia o amor de Oxum e a alegria das beijadas. Antes da Umbanda eu tinha medo e me sentia sozinho. Achava que era só mais um, pois eu não conhecia a força e a fé em Ogum. Minha vida era um livro em branco.
Sem tema, eu não sabia quem era Oxóssi e nem os caboclos da Jurema. Não conhecia a justiça de Xangô, a beleza de Yansan. Não tinha fé nas curas milagrosas. Afinal de contas, eu não conhecia o Baloiê e nem Nanã. Quando conheci os pretos velhos, eles me disseram para acreditar em Zambi e pedir a Oxalá. E se você for pra praia, fiaco, leva a Frô pra Iemanjá. Defumei, zamburei, saravei, batuquei e lá na gira, como eu girei. Pedi licença a Exu, guerreiros guardiões, sentinelas do astral, pois também neles enxerguei muita luz. Antes de ser umbandista eu não era nada, mas na Umbanda eu encontrei Jesus.